João 20, 21. Na primeira ministração de sábado à noite nós falamos a respeito de arrependimento. Só para você que não estava presente, quantos estavam aqui sábado à noite? Levanta a mão. Os jovens, né? Quantos estavam aqui hoje pela manhã? Ok, glória a Deus. Sábado à noite a gente falou sobre arrependimento, né? Semelhantemente à parábola das 10 virgens. Aqueles que preparam o caminho do Senhor precisam ser santos, precisam estar vigilantes, preparados. E mais do que estar preparados, ser preparado é estar com a sua lamparina cheia de óleo, né? Por mais, queridos, que de todas as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes, elas levaram azeite em reserva. E as 5 imprudentes não levaram azeite em reserva, só usou o azeite que estava dentro da lamparina. E por causa do atraso e a demora do noivo, como não tinha iluminação pública, não tinha luz, né? Não existia eletro naquele tempo, elas precisavam ficar com as lâmpadas acesas. E o noivo então demora, e pela demora, aquelas que não tinham azeite em reserva, foi se esgotando o azeite que estava dentro da lâmpada. E quando o noivo chegou para a festa, só entrou aquelas que tinham azeite em reserva, porque elas abasteceram as suas lâmpadas. E aquelas imprudentes não tinham azeite, a sua lamparina já estava se apagando, e elas ficaram para fora. Então nós não queremos ficar para fora, nós queremos entrar, nós queremos cooperar para que esse casamento do noivo e a noiva, ou seja, Jesus e a igreja, aconteça. Então na sexta nós falamos sobre arrependimento. Hoje pela manhã nós ministramos algumas coisas também da cultura do reino de Deus. Nós precisamos ter o coração arrependido, nós precisamos também viver em unidade, porque o Espírito de Deus deseja que nós vivamos como um, assim como Jesus é um no Pai, e o Pai é um em Jesus. Assim o Senhor orou, Jesus intercedeu por nós em João 17, e Ele pediu para o Pai que fizesse de nós também um nele, como Ele é um no Pai. Mas por que Jesus falou isso? Por que existia, Jesus tinha esse desejo de que nós fôssemos um? Jesus nos ama tanto, querido, que Ele quer dividir, Ele quer que nós usufruímos daquilo que Ele também viveu, e daquilo que nós vamos viver um dia com Ele lá em cima, na glória, nos céus. Para nós podermos fazer as mesmas obras que Ele, nós precisamos nos tornar semelhantes a Ele. E com isso nós vamos conseguir fazer sinais muito maiores do que Ele fez. Amém? E hoje eu queria compartilhar algumas coisas com você a respeito do chamado, da ordem que Jesus nos deu a respeito do Evangelho do Reino, o que nós podemos, o que nós devemos fazer. Então, João 20, versículo 21. Nós vamos dar uma caminhada por alguns versículos. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, assim como o Pai enviou Jesus para uma missão aqui na terra, Jesus enviou nós para nós também, para nós mesmos, ou seja, para os nossos. Ele diz isso: envio-vos para vós. Ou seja, Jesus nos enviou aqueles 12 para ir e pregar para as próprias pessoas, para os seus próprios amigos, família, aqueles que estavam ao redor dos discípulos naqueles dias. E Jesus aparece no meio deles, porque Jesus já tinha sido glorificado aqui nesse versículo, ele já tinha ressuscitado. Então o Senhor se pôs no meio dos discípulos, e Ele diz: paz seja convosco. E Ele então dá essa ordem, Ele diz: assim eu vou para o Pai, mas eu vos envio vós. Então nós já entendemos que desse versículo que Jesus nos deu uma ordem, ou seja, nós já somos enviados, né? Nós somos enviados do Senhor aqui na terra para cumprir o chamado de Deus. Agora abre comigo em Atos 1, 8. O Senhor nos enviou da mesma maneira que o Pai o enviou. E Ele nos diz assim, Atos 1, 8. Amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler mais uma vez? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, tanto aqui em Palmeira do Oeste, como em toda a região e até os confins da terra. Amém? Primeiro o Senhor então nos envia
para aqueles que estão perto. A igreja de Deus aqui nessa cidade é a voz sacerdotal da cidade para o Senhor. Você sabia disso? A igreja representa a voz da cidade, a voz da nação. Por isso que Jesus nos enviou primeiro aqueles que estão ao nosso redor, para depois nós irmos ganhar os confins da terra, as outras regiões. Porque se nós não conseguimos conquistar nem aqueles que estão ao nosso redor, dirá aqueles que estão lá longe. Amém? Agora abra comigo em Atos 2, 37. Um pouquinho para frente aqui. Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E Pedro e os demais apóstolos perguntaram: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora vai comigo no versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e também nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de receber. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, o crescimento daqueles dias vinha do Senhor. Agora vai lá comigo no versículo, capítulo 3, aí, no versículo 6 e 7. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Amém? Ou seja, Pedro, na autoridade do Espírito Santo, ele vai, se dirige a uma pessoa que estava enferma e ora e ela é curada. Mas eu queria chamar a tua atenção a alguns pontos aqui nessa noite. Nós podemos ver na palavra que o Senhor nos chamou, então Ele nos enviou, correto? Nós somos enviados por Deus. Mas enviados para quê? Para cumprir o chamado de Deus. Para quê? Para ganhar os perdidos? Para quê? Para que mais? Para que Deus nos enviou? Para curar o doente, para ressuscitar o morto, para purificar o leproso, para trazer as boas novas do Evangelho, para que haja transformação de vida nas famílias, na sociedade. Se nós estamos ordenados e autorizados por Jesus a ir, querido, o que tem te impedido de manifestar o reino de Deus lá fora? Jesus então dá essa ordem aos discípulos e despede deles, e depois mais para frente o Senhor é elevado aos céus e Jesus então sobe e some no meio das nuvens. Mas a igreja ficou. E Jesus, na sua bondade e misericórdia, o Senhor é bom, queridos, Ele nos deixou o Espírito Santo. E a partir do momento que nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós. E esse mesmo Espírito que está sobre nós, estava também sobre Jesus, o qual capacitava e direcionava Jesus a fazer todas as obras que Ele fez. Mas a gente pode ver nesses últimos versículos, que Pedro, então, as pessoas chegavam em Pedro e falavam assim: e aí Pedro, o que nós vamos fazer? E Pedro então começou a ensinar a cultura do reino àquele povo. E a Bíblia nos diz que eles repartiam tudo que eles tinham, que eles dividiam o pão, eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. A palavra nos diz isso, a ponto de não ter um necessitado no meio de vós. A palavra diz assim: não tinha necessitado, não tinha um que precisava mais que o outro, todos estavam supridos. Mas não é assim que nós temos visto nesses dias, né? Existe uma missão que faz parte dos amigos do noivo. Eu disse aqui no sábado que os amigos do noivo são aqueles que foram chamados para preparar o caminho de Jesus.
Jesus nos confiou algo, queridos. Sermos essa luz para o mundo. É como esse corredor. Se tivesse uma noiva lá no fundo, e ela fosse vir aqui ao encontro, e eu fosse o noivo, se essas luzes se apagarem, o noivo não conseguiria chegar até a noiva. Porque tinham pessoas envolvidas para iluminar esse caminho. E essas pessoas foram chamadas por Deus. Eram amigos do noivo, eram amigos de Jesus. Jesus representa o noivo. Os seus amigos são enviados nesse caminho para iluminar, e as lamparinas eram acesas. Mas talvez pela dificuldade, todas as coisas que você tem vivido todos os dias, você tenha se desanimado. Mas eu quero te trazer uma boa nova hoje. Diga assim: boa nova. Jesus quer te usar para fazer obras maiores do que Ele fez. E eu falei alguns pontos durante essas ministrações a respeito das obras de Jesus. E nós podemos destacar aqui algumas delas ainda. Jesus, Ele não ficava com muita resenha, né? Ele chegava: o que queres de mim? Imediatamente a pessoa necessitada já fazia o seu pedido, né? Nós podemos ver, queridos, que todos aqueles que se achegaram a Jesus não pediram dinheiro, não pediram riqueza. Eles pediram: Senhor. Eles reconheceram primeiramente Jesus como Filho de Deus. Jesus era conhecido como Filho de Davi. Eles falaram: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque eles sabiam que se Jesus liberasse uma palavra de vitória sobre eles, uma palavra de poder, eles seriam transformados. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é o que? Você tem feito as obras que Jesus fez? Você tem sido um manifestador do reino de Deus? Você tem sido um portador desse reino? Quando nós portamos o reino de Deus como os discípulos, eu vou usar eles como exemplo, como a igreja primitiva. Onde aquele povo passava, as coisas eram transformadas. Nós podemos ver que nesses versículos, eles não prezavam em si próprio, eles não tinham as suas coisas como preciosas. Eles dividiam tudo que eles tinham. E Jesus, existia expectativa no coração dele, e existe ainda essa expectativa no coração dele a nosso respeito. Que é que nós vamos fazer? Preparar o caminho para ele vir. Como? Cumprindo com as ordenanças que ele nos ordenou. Mateus 10 diz, versículo 5, que no nome do Senhor nós faríamos tais coisas: curaríamos os enfermos, ressuscitaríamos os mortos, purificaríamos os leprosos. E Jesus ainda diz mais, que nós faríamos obras muito maiores do que ele. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de orar por enfermos? Levanta uma mão. Quantos já tiveram agora a experiência de orar por um enfermo e ele ser curado? Amém, glória a Deus. Você que já orou por um enfermo, você que já viu um enfermo ser curado, você não queima no seu coração? Você tem essa expectativa de falar: Senhor, eu quero ser usado para isso? Quantos têm essa expectativa, tem esse desejo no coração? Isso está dentro de nós. Eu, queridos, nas minhas viagens por aí, eu já vi perna crescer. Pessoa que tinha uma perna maior que a outra, ela se igualou no tamanho, ali instantaneamente. Pessoas que nem precisou impor as mãos para orar, só pela glória de Deus que havia ali naquele lugar, as pessoas eram curadas. Outras pessoas que vomitavam tumores, caroços. E eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava vendo era aquilo que Deus queria fazer também através da minha vida e através da vida da igreja aqui na terra. O mundo está esperando nós nos manifestarmos. O mundo está aguardando a luz. O mundo espera a luz brilhar. Mas essa luz, será que ela tem brilhado lá fora como ela deveria brilhar? Eu disse hoje pela manhã, já pensou se nós todos aqui saímos daqui e falamos assim: Senhor, nós queremos que o Senhor volte, mas nós queremos manifestar o Teu reino, para o Senhor levar a maior quantidade de pessoas contigo na glória, porque Jesus, Ele veio e Ele nos deu todos esses poderes. Nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para fazer as obras que Ele fez, para que haja crença, para que as pessoas venham crer e se converter e largar os seus maus caminhos. Atos 19, eu disse ontem, eles deixavam todos os seus livros de magia. Aquelas pessoas iam às suas praças públicas e elas denunciavam os seus próprios pecados, confessavam, confissão espontânea. Porque o amor de Deus, a graça de Deus era tão grande na vida daqueles discípulos, que eles exalavam a presença de Deus. E hoje, nós comentando hoje pela tarde, nós estamos numa nação que 40% é evangélico e um total aproximadamente de 80% cristãos, incluindo evangélicos e católicos. Mas nós não temos visto mudança na nossa nação. Nós não temos visto essas mudanças. E eu quero te dizer hoje, Jesus te chama para um novo tempo. Jesus te chama para ser uma pessoa que você ainda não foi.
Ah, mas como assim? Ele quer te levar ao nível mais profundo. Ele quer te levar a viver coisas novas. O Espírito de Deus deseja que nós sejamos extravagantes na presença dEle. Ah, Renan, você está dizendo que nós temos que pular, dançar, rodar, gritar? Não, nós temos que ser ousados, porque aquela mulher de Lucas 7, ela não pensou na sua própria reputação. Ela foi lá e ela se prostrou diante de Jesus, quando Jesus estava dentro daquela casa, e ela rasgou o seu coração, e a Bíblia diz que suas lágrimas lavaram os pés de Jesus, e depois com os seus cabelos ela enxugou esses pés. Ela não se importou com quem estava vendo, o que iam dizer. Ela sabia que ela precisava se prostrar diante dos pés do Mestre, porque só nele havia palavras de vida eterna. E nós ficamos tão preocupados com a nossa reputação. Ah, o que vai pensar de mim se eu orar para o enfermo e ele não for curado? Mas você se esquece que existe um maior do que você. Não é você que faz, é Ele que faz através de você. Você é um canal que o Senhor te plantou aqui nessa igreja para ser bênção nessa cidade, para te levar para outros lugares. Tem jovens aqui que vão ser levados para a faculdade. E como você vai se comportar lá longe do teu pastor, longe da tua família, dos teus irmãos? Você vai ser um agente do reino de Deus lá, meu querido. Deus não nos chamou para sermos covardes, nem para sermos frouxos, mas para termos espírito de ousadia, de intrepidez. E nós não temos mais tempo de esperar nada, porque Jesus está voltando. E um dia cada um de nós seremos cobrados por aquilo que nós fizemos aqui na terra. E eu quero ser um manifestador sim do reino de Deus. E eu quero gerar no teu coração hoje um desejo, uma chama, um fogo por essas coisas. Porque Jesus disse que nós faríamos, e por que nós não estamos vendo? Nós estamos vivendo só de testemunhos dos outros. Nós não temos tido as nossas próprias experiências. Por quê? Porque talvez ainda existe pecado dentro de você e precisa ser tratado. A glória de Deus não habita em vaso sujo. A glória de Deus não vem se nós não temos os nossos corações disponíveis. Nós precisamos ter esse rio de Deus dentro de nós. Não é suficiente mais. Nós estamos chegando no tempo, queridos, que nós não vamos mais nos conformar apenas com as manifestações de Deus aqui dentro, porque Deus quer começar a fazer lá fora. E quando você sair daqui, lá fora, você vai ser um agente do reino, lá na faculdade, no trabalho. Você já imaginou você começar a andar pelos corredores da faculdade, pelos corredores do supermercado, e você está passando aqui, daí a pouco uma pessoa começa a cair endemoniada lá do outro lado, por causa da presença de Deus que está dentro de você. Assim eram os discípulos de Jesus. Onde eles andavam e passavam, até a sombra de Pedro curava. Mas eles tinham algo em comum. Eles criam piamente naquilo que Jesus havia dito. Os olhos deles viram coisas muito grandes. Pedro foi um dos discípulos que andou ao lado de Jesus e viu coisas extraordinárias. Você quer continuar a sua vida da mesma forma que você está? Para você fazer as mesmas obras que Jesus, você precisa morrer para você mesmo. O Evangelho é morte. Morte para quê? Para você, para as suas vontades. Você prefere fazer as suas vontades ou fazer as vontades do Pai? O que mais te agrada? Jesus não se preocupou em fazer a vontade dele, mas ele fez a vontade do Pai. Jesus chegou a dizer, Senhor, naquele vídeo que nós vimos aqui, no filme, um pouco antes daquele Jesus, quando começa a sofrer já a agonia da sua morte ali no Getsemane, ele diz, Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Pela segunda vez, a oração do Pai Nosso. Jesus intercede através dessa oração. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feito o quê? A nossa vontade? A vontade dele. Qual é a vontade dele para você? Você já descobriu qual é a vontade de Deus para você? A vontade dele é que você seja santo. E só vivendo santidade, vivendo uma vida com o Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir fazer essas obras. Quando você morre para você, você está dando direito do Espírito Santo governar a sua vida. O Senhor quer te levar, querido, a um outro nível. O Senhor quer te levar a fazer coisas muito maiores. Talvez você tenha tido medo de orar por aqueles que precisam. Você já parou para pensar, por que você está aqui? Por que nós estamos aqui hoje?
Por que nós estamos aqui nessa conferência? Por que nós estamos aqui no mundo? Por que nós nascemos? Porque Deus acredita no plano de redenção. E esse plano, ele vai ser concluído. Ele já começou. E já está escrito que nós já seremos mais que vencedores. Jesus já veio e já fez. O sangue dele já carimbou a tua vida. Você já está marcado pelo sangue. A marca do Cordeiro já está em você. Imagina o coração de Deus se todos nós começarmos a manifestar esse reino. Tudo que nós estamos aprendendo aqui dentro, começarmos a viver isso lá fora. E eu comecei a entender isso quando os professores daquela escola, no dia que eu fui lá naquela reunião para conversar, eles me disseram: Renan, o que está acontecendo lá? O que vocês estão falando para esses jovens? Porque eles chegam aqui e só falam de Jesus, eles não querem mais fazer coisa errada, eles melhoraram as notas. E eu falei: uau, cara, Deus está nesse negócio. E eu comecei a entender que Deus, ele age nas coisas simples. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter teologia, você não precisa ser formado em nada para fazer as obras de Jesus. Você precisa apenas estar disponível e querer. E quando você quer, ele ativa isso dentro de você. Todos nós aqui temos chamados, temos ministérios. O Senhor quer derramar os dons do Espírito sobre todos nós, mas precisa haver uma vontade nossa. E os discípulos, eles anseiavam, eles ardiam, eles queriam fazer coisas maiores do que Jesus fez. Eles colavam em Jesus todo o tempo e estavam ali comendo a poeira da sandália de Jesus, seguindo o Mestre e falando: nós queremos, Senhor. E Jesus, quando ele traz o sermão e ele esparrama aquela multidão, né, porque ele começa a dizer palavras duras. Ele não veio para trazer vida boa para ninguém, muito menos para prometer riqueza, como muitos têm prometido. Esse é o falso evangelho, esse é o eu-evangelho. Esse não é o evangelho do reino de Deus. Jesus faz questão de destacar: pregar o evangelho do reino, onde todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós temos o mesmo poder dado pelo Espírito para fazer as mesmas obras. E Jesus, então, com uma mensagem dura, começa a rasgar o verbo ali naquele lugar, e as multidões começam a sair, e só ficam os discípulos. E o que eles fazem? Jesus olha para eles e diz: olha, quero dizer uma coisa para vocês, se não está bom, se está duro, ó, o caminho está aí, ó, vaza. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de entendimento, olhou para o Senhor e disse: Senhor, a quem iremos nós? A quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? A quem nós iremos? Eles sabiam que não existe outro, e nós temos que entender que não existe outro que tenha palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, só Ele tem palavras de transformação. Se teu casamento está abalado, Ele tem palavras de vida eterna para você, querido. Se o teu filho está desviado, Ele só tem palavras de vida eterna. Você tem que ser um exemplo manifesto dentro da tua casa, do reino de Deus. Cada um de vocês, queridos, são pontos do reino de Deus aqui nessa terra. Portadores do reino está dentro de você. O reino de Deus não é carne, o reino de Deus não é nada, bebida, nem comida, não é nada. O reino de Deus, ele está dentro de nós. E o meu desejo é que nós se incendiamos mesmo de fogo, fogo de santidade, de pureza, fogo do Espírito para fazer coisas muito maiores, porque chega, vamos dar um basta nesse evangelho raso que nós temos vivido. Esse não é o evangelho de Jesus. Aqueles homens eram radicais, e se nós formos lá no Antigo Testamento, nós veremos homens muito mais radicais do que os que nós já vimos hoje. Homens que davam a sua vida por amor ao Evangelho, homens que não pensavam em nada, só queriam que seja feita a vontade de Deus. Eu não estou dizendo para você não pensar nos seus planos, não fazer planos, não estudar, não é isso. Mas Deus quer te usar lá dentro da faculdade, Ele quer te usar lá dentro do trabalho, Ele quer te usar lá onde você está em casa. E como eu disse hoje de manhã, manifestar o reino de Deus, é só pregar. Não, querido. Você está lá lavando o carro, profetizando: Senhor, lava a sujeira nessa cidade. Quantos lavam louça aqui? Quem gosta de lavar louça? O ministério de lavar louça, né? Deus tratou isso na minha vida. Eu lavei tanta louça lá do seminário, comi tanta polenta e frango, queridos, que eu não queria nem ver. Deus tratou isso na minha vida. Mas eu entendi que nós estamos ali lavando o prato, falando: Deus, lava toda a corrupção do meu coração. E o exemplo que eu sempre gosto de usar, o pessoal que varre, né, a rua, o pessoal que é varredor de rua, olha só que estratégia do Espírito Santo. Você está ali varrendo toda a sujeira da cidade, dizendo: Deus, tira toda a corrupção da prefeitura, Deus, tira toda a corrupção lá do governo federal. Senhor Jesus, salva a Dilma, Senhor, salva o deputado, salva o governador, limpa. Dentro do teu trabalho, você é um ponto do reino de Deus, você tem que ser luz.
Se você não tem sido luz, eu quero te dizer hoje, se arrependa. Arrepende-te. Nós servimos a um Deus que a característica dele é santo. Então, ele perdoa pecados. Ele está disponível para nos perdoar. Você já pensou no teu coração? Já teve no teu coração? Quantos aqui já anseiaram quando viu uma pessoa, uma criança, alguém que está necessitado e teu coração se moveu de íntima compaixão por essa pessoa? Quantos já tiveram esses sentimentos quando você está passando na rua, você vê uma situação? Nós precisamos começar a fazer a diferença, sair da teoria e ir para a prática, queridos. Jesus entrava dentro do templo, da sinagoga, para ensinar o que tinha que ser vivido lá fora. E os homens que passam aqui nessa plataforma, os líderes que Deus colocou na sua vida, são homens enviados por Deus para te instruir como viver lá fora. E você, isso não para por aqui. Isso vai multiplicando até contaminar e alcançar todo mundo, expandir. Você vai também orientar outras pessoas e ensinar elas a viver a respeito do reino de Deus lá fora. E essas pessoas vão falar para outras e isso vai se espalhando. Mas nós estamos adormecidos e dormindo como aquelas 10 virgens que, por causa do noivo estar demorando para vir encontrar a noiva, elas pegaram no sono. Nós estamos dentro desse estágio, a igreja do Brasil hoje dentro desse estágio do sono, por causa da demora de Jesus. Quantos já ouviram falar que Jesus vai voltar? Quantos já teve alguém, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz sábado à noite, quantos já teve alguém na família que já morreu, mas falavam que Jesus ia voltar, mas já morreu? Ele morreu e Jesus não voltou. Os discípulos também falavam que Jesus ia voltar e eles já morreram, estão até com os livros da Bíblia deles, né? Falando até hoje que Jesus vai voltar, Jesus não voltou, porque a noiva não está pronta. Depois desses 3 dias, querido, eu creio que você não vai ser mais o mesmo, você não vai mais hesitar em manifestar o reino de Deus, porque agora nós vamos ter entendimento que o Senhor nos enviou, Jesus nos enviou, Ele deixou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Espírito Santo está sobre nós para fazer as obras que Jesus fez. E hoje nós vemos isso condicionado somente a algumas pessoas. Nós vemos alguns apóstolos, pastores que são usados por cura. Sim, Deus, pela misericórdia dele, Ele usa por mais coisas erradas que talvez façam. Mas nós temos que parar de achar que isso é só para algumas pessoas. Os frutos do Espírito estão disponíveis para todos nós. Ele chamou uns para profetas, outros para mestres, outros para pastores, para evangelistas. Mas fazer as obras de Jesus são para todos nós. Todos nós temos esse livre acesso ao Cordeiro. O Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós entrarmos por esse caminho e fazermos as obras que Ele fez. E eu imagino que o coração de Jesus deve estar na expectativa nessa noite. Os meus filhos vão entender, os meus filhos vão sair lá fora e eles vão fazer com que eu volte. Quantos anos tem para que Jesus volte? Quantos querem que Jesus volte? Amém. A última vez que eu fiz essa pergunta na igreja, só metade levantou a mão, metade não queria que Jesus voltasse. Glória a Deus, queridos. Eu não quero mais ficar nesse mundo sofrendo, eu quero que Jesus venha e estabeleça o seu reino. Eu quero ser um cooperador desse dia. Eu quero ajudar Jesus fazendo as obras que Ele fez. E o máximo de pessoas que nós conseguimos trazer para Ele, nós vamos estar contribuindo para que a família de Deus cresça. E o plano de Deus para você é esse: ser um portador do reino dele, da luz. E quando você chegar, por que eu disse que você vai estar no supermercado e pode acontecer de cair alguém demoniado e essas coisas começarem a acontecer? Porque a luz, queridos, ela brilha. A palavra de Deus diz que nós somos iluminados por causa do Espírito que está dentro de nós. Vai ficar claro. Você está entendendo? Onde tiver um portador da luz, as trevas, a escuridão, ela é exposta, ela é trazida à tona. E Deus quer que você seja esse canhão, esse holofote, esse farol. Quando já vem o farol do porto, fica lá, que era sinal de direcionamento para os navegantes, apontava o caminho, mostrava. Nós somos esse portal de luz, portadores da luz, para dar direção na vida de pessoas. Você talvez conheça famílias e casamentos que estão destruídos. Talvez você conheça famílias que estão desestruturadas, casamentos que estão já a ponto de partir, de ser destruídos. Mas hoje Deus te tira desse lugar e te envia para quando você voltar para a sua casa, você vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Queridos, fique de pé em nome de Jesus.
Não hesite em falar das coisas do reino. Por quê? Porque a mídia e a sociedade lá fora, o mundo, melhor dizendo, o mundo pecaminoso, cruel, não está perdendo tempo em investir de ensinar as coisas erradas. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos despertar do nosso sono. Eu quero orar pela tua vida, você que está disposto a tomar uma mudança radical na tua vida hoje. Eu quero orar por você, nós vamos ministrar uma unção sobre a sua vida. Eu queria chamar os irmãos da intercessão para vir aqui me ajudar. Eu quero dividir aquilo que Deus me deu. Eu quero repartir com você. Eu quero que você seja ativado hoje pelo Espírito para poder fazer as obras maiores que Jesus fez. Eu tenho algo bom para te dizer. Deus, ele está inclinado a fazer isso. Nós que não estávamos fazendo. Então, mais do que nunca, ele vai querer desejar. Ele deseja, ele vai manifestar o seu poder. Eu não quero que você force nada. Eu quero que você apenas corresponda com o Espírito Santo quando nós estivermos orando por você. E depois que nós orarmos, eu vou dar direcionamento para você. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, Deus colocou isso no meu coração, em ativar os dons do Espírito na vida dos irmãos. E aqueles que estiverem aqui dentro da congregação, nós vamos orar depois por cura. Nós vamos orar por aqueles que necessitam ser curados. E você que recebeu essa ministração, essa unção, você vai orar por essas pessoas. E lembre-se que não é você que faz as coisas, mas é Jesus através de você. Prove a Ele, cabe a Ele. Ele é o Senhor da igreja. Todo o poder está nas mãos dele. Poderia cair essa iluminação aqui, por favor? Só esse daqui da outra plataforma. Obrigado. Cadê os intercessores? A equipe de intercessão da igreja. Preciso que os irmãos me ajudem aqui. Querido, você que quer ser usado por Deus, sai do teu lugar. Eu sei que o espaço é pequeno talvez, mas se você quiser ficar no seu lugar, é só para a gente poder ter acesso e ministrar sobre a sua vida. Eu não poderia encerrar essa conferência sem corresponder com o Espírito Santo. Jesus está aguardando a manifestação dos filhos, aqueles que querem fazer as obras maiores do que Ele fez. Se você quer receber oração, você quer ser como Jesus, se você entende que você é um discípulo, eu quero te dizer uma coisa: você precisa fazer as mesmas obras que o Mestre fez. Nós precisamos operar no poder do Espírito Santo. Por que eu chamei os intercessores aqui? Porque são pessoas que estão habituadas a orar, a clamar pelo poder de Deus. Eles estão aqui para nos ajudar em oração. Em nome de Jesus. Fique com as suas mãos em sinal de receber, nós vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, uma unção do céu, uma unção do teu Espírito aqui, Pai. O mesmo Espírito, Senhor, que trouxe Jesus da sepultura, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que ressuscitou a Lázaro, esse mesmo Espírito Santo de Deus que habita dentro das nossas vidas, nós queremos agora, Senhor, que o Senhor toque de forma poderosa sobre os teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Coloca dentro deles agora, ativa os dons do Espírito. Ativa, Pai, as
ser portadores da luz. Se você tem medo de orar pelas pessoas, sai do teu lugar. O Senhor vai te colocar no espírito de ousadia nessa noite. Ele vai te usar para curar outras pessoas, para salvar outras vidas. Mais, Senhor, do teu fogo, mais, Senhor, do teu espírito. Mais, Senhor, mais. Aumenta o nível da tua presença aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Mais, mais, mais. Mais do teu espírito, Pai. Mais, Senhor. Venha agradar nessa noite neste lugar. Em nome de Jesus. Mais. Mais. Mais, Senhor. Mais. Mais. Coloca, Senhor, o teu espírito de vida. Ressuscita os mistérios, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E pra viver as portas de morrer. Sobrenatural, 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 Senhor. Mais, Senhor, mais. Mais, Senhor. Nós queremos viver como a igreja primitiva, naquele dia. Nós queremos